Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 101, onde vamos estudar. Olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12. É aquele que fala assim: amai os vossos inimigos. E hoje estudaremos o item número 10, que fala sobre o ódio. O que acontece, como é que funciona isso, né? Vamos entender todos esses processos. Tá legal? Bom, a nossa página na internet, você já pode ver aqui, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, não tem ferro, não tem falta. Toda sexta-feira tem um novo estudo. Esse que você está assistindo agora, então você vai acompanhar ali o vídeo. Além desse vídeo, tem o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Tem o texto do Evangelho. Tem o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, vai ser do livrinho Vinha de Luz do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tem o passo a passo, como já foi dito. Tem o significado das palavras mais difíceis. Na doutrina espírita tem muita palavrinha complicada, né? Hoje tem uma aqui, inermes. Inermes. Isso significa sem se defender. Então a gente coloca a palavrinha difícil, né? E ao lado dela, em vermelho, o significado dessas palavrinhas mais complicadas. Então, tudo mastigadinho, o passo a passo, o tira dúvidas. Você pode tirar a sua dúvida. Se você no tira dúvidas ficar ainda complicado, manda um WhatsApp pra gente. Não tem problema nenhum. E qual é o WhatsApp? Olha aqui, WhatsApp 21 99247 5631. Vou repetir, 21 99247 5631. Pode mandar a sua dúvida, seu questionamento, até se for sobre assuntos que não tenham a ver com o Evangelho no lar, mas tem a ver com a doutrina espírita, ou terapia, ou qualquer outra dúvida. Pode mandar, às vezes você quer conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar o WhatsApp à vontade. Ah, Sérgio, eu queria mandar o teu WhatsApp para um amigo meu, para ele falar com você. Pode mandar meu WhatsApp para um amigo, não tem problema nenhum, tá? A única coisa que eu informo é que nem sempre eu consigo responder na hora, tá? Mas todas as mensagens, 100% das mensagens são respondidas. Combinado? Para aquele que prefere o e-mail, então aqui o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar também o seu e-mail, não tem problema nenhum. Se demorar muito, manda de novo. Pode ter caído no spam, na caixa de lixeira, aquelas coisas todas, né? Mas a gente também sempre responde todos os e-mails que são enviados, tá bom? Então pode fazer isso com a maior tranquilidade. Bom, para a turma do Facebook, olha aqui, facebook.com/Evangelho no Lar. Mais do que curtir, compartilha, acompanha, siga a página, né? Vamos levar adiante a ideia do Evangelho no Lar, a importância do Evangelho no Lar para as pessoas, né? A luz que esse Evangelho no Lar proporciona é muito importante também. Então, vamos desenvolver aí esse trabalho, né? De ajuda, de auxílio, de expansão aí do Evangelho no Lar. E a gente informa que esse estudo é transmitido também, olha aqui, radioespiritismo.com.br. Então, em vários horários, você pode acompanhar na programação da Rádio Espiritismo esse Evangelho no Lar. Pode baixar o aplicativo lá no Android, né? Ou no iPhone. Bota lá, Rádio Espiritismo, tudo junto. Baixa o aplicativo. Você vai ouvir a programação 24 horas por dia. Não tem problema nenhum. No iTunes também pode. Você também pode procurar lá. Tá certo? Bom, muita gente pergunta assim: Evangelho no Lar 101. Eu posso começar já a partir do 101? Até pode, mas a orientação é que você busque lá no nosso site o número 1, o 0, para você entender como é que funciona o Evangelho no Lar. Se você já sabe como funciona, vai através do 1, 2, 3, de uma forma pedagógica ali, aquilo explicado.
tá? É o ideal, mas você pode fazer como preferir. Diante disso, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura, né? Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, para mais uma oportunidade do estudo, do aprendizado e do conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães por estarem aqui desde cedo, preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita tranquilidade, que nós consigamos assimilar todos os conteúdos que serão passados no estudo de hoje, que a gente consiga assimilar, compreender e principalmente colocá-los em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez e que assim seja, graças a Deus. Tá? Bom, diante então da prece de abertura, né? Nós vamos para a página de preparo. A página de preparo, ela é do livro Vinha de Luz, aqui ó, do Emmanuel, e foi psicografado pelo Chico Xavier. Vamos estudar o capítulo 62, Resistência ao Mal. Vamos entender então um pouquinho sobre isso. Vale lembrar que nos nossos estudos, a página de preparo, ela realmente é uma página de preparo. Ela não é uma leitura aleatória. Muita gente faz o Evangelho, onde pega um livro da coleção Fonte Viva, abre ao acaso numa página e faz a leitura. Isso é uma leitura aleatória que você está fazendo. É bacana, é importante, é muito legal, mas eu só informo que no nosso estudo não é desse jeito. Nós pegamos aqui toda a coleção Fonte Viva e procuramos textos que fossem compatíveis com o estudo da noite, ou do dia, né? Dependendo aí de cada um, tá? Então, quando nós estamos fazendo hoje capítulo 62, Resistência ao Mal, tem a ver com o título, com o assunto em questão, capítulo 12, item 10. É por isso, inclusive, que em vários estudos nossos, a página de preparo, às vezes, ela leva mais tempo do que o próprio estudo do Evangelho, porque tem a ver, estão relacionados, né, um assunto com o outro, tá bom? Esclarecido isso, vamos lá. Capítulo 62, Resistência ao Mal, livro Vinha de Luz. Então ele começa com uma citação de Jesus, que está anotado em Mateus, capítulo 5, versículo 39. E o que Jesus falou? Jesus falou assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Não resistir ao mal, né? Vamos entender isso aí. Aí o Emmanuel explica. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Então o cara vem ao mal, vem fazer o mal, e eu chego e falo, não, pode fazer, pode levar, pode... Não, não é isso. Ele coloca, ó, não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes, sem se defenderem, às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Então existe uma diferença aí. O sujeito vai falar uma coisa errada, vai fazer uma coisa errada e tal, peraí, eu vou reagir. Eu não concordo com aquilo não é compatível com o meu pensamento, meu sentimento, minha ação, né? Eu vou manifestar assim que eu não concordo com aquilo. Agora, não é deixar, né, a pessoa fazer ali
o sujeito entra na tua casa, aí taca fogo na tua casa, e você, não, peraí, não é isso. Não é bem assim não, ok? Agora, o que ele diz é que a gente não deve retribuir violência com mais violência. Esse é o grande ponto aí em questão, tá certo? Bom, e aí ele fala: enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar, né, tornar eterno o ódio e a desregrada ambição no mundo. Desregrada é o que? É desenfreada, né? Aquela coisa da ambição no mundo. Então, eu vou enfrentar a crueldade com essas armas. Não tem jeito. Ele diz aqui também: o bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Então ele explica isso. Quando alguém provoca o mal em você e você reage também proporcionando o mal, o que acontece aí? Ele diz que acaba você ficando na mesma vibe ali dele, na mesma vibração, na mesma sintonia, e vai perpetuando o mal. Então ele fala: somente através do bem é que a gente pode trabalhar o fator de anulação do mal. Agora, trabalhar o bem, né, ele volta a dizer, é preciso que a gente arregace as mangas e entre em ação. A gente se mexa, a gente trabalhe, a gente se envolva, a gente participe, né? Não é você ficar parado, tá fazendo mal, deixa. Não é bem assim não, ok? Então, ele coloca: em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Então, eu estou vendo ali algo errado, um crime, algo que não presta, e aí todo mundo faz cara de paisagem, finge que não está ligando, finge que não está agindo, finge que não está funcionando, e bota a culpa em bota a culpa no governo, bota a culpa no povo, bota a culpa em vários lugares. Agora ele fala, é o bem ativo, é você encontrar formas de reagir. Porque essa indiferença, essa falta de reação, na verdade, até estimula aquele cara que faz o mal a continuar fazendo mal. Esse é um grande ponto. Eu vou contar para vocês, eu vou abrir um parênteses aqui, para contar para vocês uma situação. Eu dou muitas palestras pelo Brasil, né? E muitas palestras fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, tá? E lá nos Estados Unidos, até os anos 90, a violência era muito forte. Era como em Nova York, principalmente, que é um dos lugares que eu mais vou, era muito forte, era mais ou menos como se fossem os níveis do Brasil. E entrou um governo ali naquela época, não sei que tipo de governo que era, que colocou a implantação de uma linha dura ali com isso. Peraí, o cara fez errado, ele precisa, né? Ele vai pagar ali pelos crimes, aquela coisa toda. E foi trabalhada também uma questão cultural com as pessoas. Então, hoje, quando a gente entra no metrô de Nova York, ou pega qualquer ônibus, ou anda pela rua, você pode andar de madrugada ali, que está tranquilo. Não tem problema nenhum, não tem erro nenhum nos ônibus também, no metrô também. Tanto que as pessoas ficam com tablet, com celular, com tudo ali, com computador, notebook na mão ali, e está tudo certo. Nem sempre foi assim. Agora as pessoas começaram a aprender a reagir. Eles ensinaram algumas formas de reação. Por exemplo, quando um sujeito ele cometia um assalto ou roubava alguma coisa de alguém, né? Antigamente as pessoas ficavam quietas, fingiam que não estava nem aí e tal. Eles começaram a fazer o quê? Todo mundo começa a apitar, a fazer um barulho, a fazer algum tipo de barulho. Então estavam todas as pessoas fazendo algum barulho, apitando ou alguma coisa assim.
O que acontecia? O pessoal sabia que já tinha alguém roubando. A polícia sabia que já tinha alguém roubando. Já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Era mais fácil para eles conseguirem capturar. E aí, o próprio ladrão nessa hora, é melhor nem assaltar, é melhor nem roubar. Por quê? Porque ele já sabia que todas as pessoas iriam reagir de alguma forma. Não necessariamente de uma forma violenta, mas iriam fazer um barulho, iriam fazer um sinal, iriam fazer alguma coisa. E você imagina num lugar que tem uma multidão e todo mundo manifestando alguma reação. Aquele sujeito fica perdido. Não estou dizendo que a violência de lá, que lá seja um lugar perfeito, nada disso. Mas, devido a assim encontrar formas de reagir e de agir diante dessas ações, né? O que aconteceu? Esse índice foi diminuindo. No noticiário de lá, eu até bati uma foto. De repente eu até boto lá no link do Facebook sobre isso, não sei se o pessoal quiser ou não, né? Ele mostra até um gráfico que nos anos 90 o índice de homicídios lá era 2.000 e tanto por ano, né? E atualmente são 200, menos de um por dia, né? A gente espera muito que no nosso Brasil isso possa acontecer, mas por quê? Encontraram formas de reagir, sendo firmes sim, com a parte da justiça, com isso tudo, mas as pessoas também reagindo. E não reagiram necessariamente com a violência. Esse é um ponto interessante, seria muito bacana, né? Quem sabe um dia o nosso Brasil segue esse tipo de exemplo, né? Então, veja, ele vai colocando isso. O bem é o único dissolvente do mal. A gente conseguir, a atitude do crime, jamais a gente reagir pela indiferença, e sim a do bem ativo, o bem enérgico, renovador, vigilante e operoso. Então isso aqui é um ponto bem interessante, né? Ele continua falando: em todas as épocas os homens perpetraram, né, levaram adiante erros graves, tentando reprimir a maldade, que a maldade, ele fala, não existe maldade. A maldade, ou melhor, existe maldade, mas a maldade ela não é feita pelo mal, ela é feita pela ignorância. Ninguém comete o mal por ser mal, mas comete o mal por ser ignorante. Por quê? O maior prejudicado com aquela maldade é o próprio sujeito que cometeu esse mal. Ele comete por ignorar, por não conhecer, não entender que o maior prejudicado é ele. Compreende aí? Então ele fala, né? Em todas as épocas os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. Também tem isso, né? E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. A pessoa fala, não, que Jesus e tal, é que Deus, é aquela coisa toda. E falando no popular, Deus não tem nada a ver com isso. Por que Deus permite? Por que isso? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Se no meu livre-arbítrio eu não quero reagir, eu não quero tomar uma atitude, eu não quero tomar ações, aquele mal vai continuar acontecendo. Da mesma forma que numa plantação, quando surgem parasitas, elementos ali que vão destruir, né, aquelas plantas, aquelas frutas, aquela coisa toda, mas por que Deus permite aqueles elementos parasitas ali? Não permite, é o livre-arbítrio. O agricultor, ciente disso, né? Peraí, tem um elemento aqui que é um parasita, vai destruir, ele faz o quê? Ele retira, ele coloca ali os remédios, ele trata daquela lavoura para que aquela fruta, né? Aquele legume, aquela verdura, enfim, possa ficar saudável. E Deus não tem nada a ver com isso, é o livre-arbítrio. O agricultor que não cuidou, que não molhou a planta, que não regou, não arou ali o solo e tal, vai botar a culpa em Deus? Não, é o livre-arbítrio dele. Então, muitas vezes a gente pergunta por que Deus permite isso, permite aquilo? Para que a gente aprenda, para que a gente reaja, para que a gente observe, para que a gente trabalhe o famoso orai e vigiai. Deu para captar isso aí? Vamos lá. E ele continua falando, né? Guerras, revoluções, assassinatos, né?
perseguições, foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. Então, o sujeito provoca a guerra. Quantas guerras, quantas mortes, quantas destruições fizeram, né? Falando que era em nome de Deus. Se vai causar isso tudo, já não é mais em nome de Deus, né? Ele diz, no entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Aquelas guerras todas, nunca existiram vencedores. Não existem vencedores numa guerra, existem sempre perdedores. Até porque aquele cara que venceu causou uma destruição tão grande que ele vai ter um trabalho danado para poder restabelecer aquilo tudo que foi destruído, não é verdade? Não tem jeito. Não tem jeito. Sempre tem perdedores. E isso é um ponto que a nossa humanidade ainda precisa aprender, compreender. Já está entendendo um pouco melhor. Verdade seja dita, estamos num processo de evolução, de desenvolvimento, né? O planeta de provas e expiações, né? De provas e sofrimentos, quitações de débitos, já está indo para um planeta de regeneração, onde o bem e o mal já ficam mais equilibrados, com o bem já começando a prevalecer um pouco mais. Até aí tudo bem. Mas a gente já pode entender, né? Guerras como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial já não acontecem mais, né? Nesse nível, nessa proporção. Esperamos que continue assim, né? Mas existe um processo de evolução, mas ainda não está tudo resolvido. Ainda vemos alguns países com conflitos, aquela coisa toda. Mas tudo bem até aí. Então ele coloca, no entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos, tentação, atração de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso, daquela parte nociva, né? Daqueles setores ali dos partidos políticos, das escolas filosóficas, nas seitas religiosas, mas nunca como determinação de Jesus. Vai lá, mata, faz o que Jesus disse, porque Jesus vai lá, não, peraí, você está mandando guerra, briga, matança, crime, não é de Jesus, vamos parar com essa história. Vamos parar de botar na conta dele lá, até na hora que vier o resultado, mas é que Deus falou e Deus falou errado, Deus se enganou. Peraí, como é que Deus se enganou? Deus se enganou e eu estou certo. Será que faz sentido esse raciocínio? Deus se enganou e eu estou certo, então eu sou melhor do que Deus? É claro que isso não faz nenhum sentido, né? Então, vamos compreender aí essa situação, tá certo? Bom, vamos continuar. Então ele coloca, o Emmanuel continua esclarecendo, ele fala, reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando, afirmando. Então Jesus fala, tem essa situação de guerra, de revide, essa coisa toda, aí ele fala, eu, porém, vos digo. Então ele chega e traz um outro conceito. Ele traz uma nova definição. Existe isso aqui, tá? Eu, porém, vos digo. E aí ele coloca lá, né? Que não resistais ao mal. Então ele coloca isso. Só que na hora que ele diz isso, o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Se o cara matou, tem que morrer. Se o cara, né, ele trabalha essa situação. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa. Repara, não é 70 vezes 7 na vida toda, não. O Emmanuel já fala assim, 70 vezes 7 em cada ofensa. Ele já coloca isso num nível muito maior, né?
com a bondade diligente, né? Dedicada, cuidadosa, transformadora e sem fim. Vamos entender também sobre o perdão, que o perdão nem sempre é o esquecimento, né? Existe a lei da causa e efeito. O sujeito que proporcionou mal, ele vai precisar quitar aquele débito de alguma forma. Porque também quando algumas pessoas trabalham esse perdão, tá liberado, tá? O sujeito pensa, vou fazer de novo, vou cometer o erro de novo, vou fazer a mesma coisa de novo. Esse monte de bobão aí está me perdoando. Não é o perdão nesse sentido. Eu perdoo sim. Perdoo as nossas dívidas, como perdoamos, né? A gente pede no Pai Nosso, perdoar nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Ok. Mas, dentro da lei de causa e efeito, é preciso também trabalhar essa compreensão aí, de cada um, né? Mas volto a dizer, a gente pode encontrar formas, meios, processos de reagir diferente. Não necessariamente violência com violência. Como foi o caso de Gandhi lá na Índia, né? Quando se libertou da Inglaterra. Eles chegavam, matavam, torturavam para eles se tornarem escravos. Eles falaram, vocês podem fazer o que quiser, a gente não vai aqui reagir. Até porque se ele reagisse, aí os ingleses iam falar, tá vendo? É porque eles estão reagindo. Aí eles iriam virar vítima, né? É igual quando às vezes a gente discute com alguém, e aí você tem a razão, você está com toda a razão, tudo certo, mas aí você levanta a voz. Ou você agride, ou você dá um tapa. Pronto, você tinha a razão, perdeu ela. Aí o outro é que fala que você fez isso, que não devia, tal. Então, ter esse cuidado é muito importante. Ok? Vamos então agora, capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 12 fala sobre amai os vossos inimigos. O item 10, ele fala sobre o ódio. Eu volto a falar aqui sobre amai os vossos inimigos. Amar é diferente de ter afinidade. São coisas completamente diferentes. Quando Jesus, a gente já está estudando esse capítulo há um tempão, né? Quando Jesus fala amai os vossos inimigos, isso não quer dizer eu vou chamar ele para dormir lá em casa, eu vou levar ele para o churrasco lá, é meu aniversário, eu vou chamar ele para o meu aniversário. Não é isso. É ter o amor, desejando a ele tudo de bom, tudo de melhor, que ele possa evoluir, que ele possa se esclarecer, que ele possa progredir. Porque Jesus diz, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Então todos esses inimigos um dia vão chegar lá dentro do seu processo de evolução. Todos eles. Senão Jesus não iria dizer, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Porém, a gente deve então amar os inimigos. Agora é diferente de ter afinidade. Repara, Jesus amava a todos, né? Os amigos e os inimigos. Mas ele era firme com relação aos inimigos, vamos dizer, os fariseus, os saduceus, os publicanos, aquela turma toda, que era doida para acabar com ele. Ele era muito firme. Ele chegava, né, e repreendia as atitudes, aquela coisa toda. Mas nem por isso deixava de amar, né? Nem por isso ele ia ter afinidade com esse pessoal. Eu acho que em nenhum momento ia chegar Jesus e falar assim, pessoal, vai aqui, olha só. Imagina uma cena assim, né? O WhatsApp da época, colocando lá evento, vamos lá, última ceia, chama aí a turma toda, saduceu, publicano, fariseu. Não. Ele não tinha afinidade com aquele pessoal. Ele amava, mas não tinha afinidade. Quem é que participou ali? Foram os seus discípulos, né? O pessoal ali que ele tinha afinidade. Então existe uma diferença entre amar os inimigos e ter afinidade com os inimigos. O inimigo, eu vou desejar a ele que ele possa ter muita luz, muita paz, né? Possa ter muita compreensão, que ele consiga se regenerar, se melhorar cada dia mais, para que ele vá para o caminho do bem, para o caminho da luz, o caminho do amor, do perdão, da fé, da caridade, por aí vai. Diferente de afinidade, ok? Deixei claro isso aí? Item 10 fala sobre o ódio. E aí,
vem uma mensagem de Fénelon. Isso veio em Bordeaux, uma cidade chamada Bordeaux, no ano de 1861. Então, o que Fénelon recomenda sobre o sentimento do ódio? Então, nesse item 10, Fénelon começa dizendo assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. É através do amor uns com os outros que nós seremos felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Mas, Sérgio, aquele cara não presta, aquele cara não vale nada, eu devia desprezar ele, ele fala, até esses a gente deve amar. O Cristo, que deveis considerar modelo, né? Quem é o maior exemplo, a maior referência para nós. No Livro dos Espíritos tem uma perguntinha, que é a de resposta mais curta. Qual foi o espírito mais evoluído que já encarnou aqui no planeta? A resposta: Jesus. Então ele é um exemplo, ele é um modelo. E aí ele diz: o Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Aquele cara que fica ali, que pega no teu pé, que te incomoda, né? É difícil amar esse aí sim. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Vamos entender aqui um pouquinho sobre isso. O que isso faz com que você se torne superior a ele? Porque o sujeito que está cometendo esses atos de ódio, de ultraje, de calúnia, perseguição e tudo mais, lembra, ele faz isso por ignorância, ele não compreende que aquilo é uma coisa ruim para os outros e para ele mesmo. Mas de repente você compreende. Então, significa o quê? Que aquele cara ainda é muito atrasado espiritualmente. Você já é mais evoluído. É lógico, você não vai ficar ali, né, tomando um monte de pancada. Mas você vai ali para o teu canto, vai ter a tua reação, né? E pronto. Não quero papo com esse cidadão, não quero papo com ele ali, que ele possa ter muita luz, muito auxílio, mas pronto. Então ele coloca, né? É esse sacrifício que tem aquela perseguição, aquilo que vai te tornar superior a ele. Ok? E aí ele diz: se os odiasses como vos odeiam, não valerias mais do que ele. Você ia se tornar um cara igual a ele. A gente já falou aqui em alguns estudos anteriores. O sujeito matou alguém. Legal. Aí eu vou, então ele é um homicida. Aí eu vou e mato também o cara. Eu também me tornei um homicida. Mas é porque aquele cara matou também, ué. Também se tornou um homicida. Então é preciso compreender isso. Aquele cara me roubou, agora eu vou roubar ele também. Ué, eu também estou me tornando um ladrão. Então a gente precisa compreender isso melhor, né? Você se manter no padrão superior ali. Ele é um ladrão, eu vou reagir de outra maneira. Veja, ele não fala sobre você não reagir. Porque se você não reagir, aí é que o cara vai aprontar mesmo. Mas você reagir, mas você pode reagir de uma outra forma. Eu já dei também esse exemplo em vários estudos aqui, né? O sujeito quer te chamar para uma briga, para um combate armado, né? Lutas ali. O cara é um lutador. Ele é um lutador, ele sabe usar aquelas armas. Eu não sei, eu não estou acostumado com isso. Mas que tal se você reage falando assim: você quer um duelo? Tudo bem, mas eu não vou duelar com essas armas não vou lutar com arma, com nada disso. Vamos fazer um duelo jogando uma partida de xadrez? Aquele cara, ou ele vai cair fora, ou ele vai aprender a jogar xadrez. Você vai conseguir, e se ele aprender a jogar xadrez, ele vai se tornar um cara inteligente, vai se melhorar, vai trabalhar a reforma íntima. Isso é uma metáfora, né? Uma comparação, né? Deu para entender o sentido aí que eu quero falar? Então você pode considerar um outro padrão de reação para você enfrentar aquelas mesmas dificuldades, tá certo?
Bom, vamos lá então, né? Porque se eu reagir odiar do mesmo jeito que ele me odeia, eu me torno um cara igual a ele. Amá-los é a hóstia, é o sacrifício, né? Imácula, sem defeitos, sem desonra, que você pode oferecer a Deus na ara, né? No interior dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente, sem critério nenhum, ame todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procedentes. Ela não consegue criar ali uma fortaleza diante dos maus procedentes. Tá? Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu sei bem, porquanto na minha última existência terrena experimentei essa tortura. Então Fénelon fala que na última encarnação dele, ele também trabalhou isso. E falou que não foi nada legal o resultado, né? Então ele continua dizendo: mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Gente, eu gosto muito de fazer uma colocação aqui, que algumas expressões, algumas situações são colocadas na própria Bíblia, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com o grau de conhecimento, o grau de sabedoria de cada um e o grau de assimilação, de compreender as coisas de cada um. Então, no caso lá de Moisés, as pessoas tinham que ver um Deus que não era nem de punição, era de revide, né? Você não faz isso, senão Deus vai, detonar com você. Por quê? As pessoas não tinham compreensão das coisas, né? Por exemplo, no Levítico, né, que ele falava, era muito uma questão cultural. No Levítico ele fala, aquele cara que fala assim, que segue a Bíblia à risca, eu falo, é melhor não fazer isso não. Você vai se complicar, porque a Bíblia tem aspectos morais, esses valores morais são eternos. Prática do amor, perdão, fé, caridade, paciência, tolerância, isso é valor eterno. Mas tem muitos aspectos culturais. E ali naquela Bíblia ele fala, por exemplo, no Levítico, que se a mulher estiver menstruada, ela não pode dormir na mesma cama do homem, ela não pode tocar nos móveis, não pode ir para a igreja. Você vai fazer isso com a tua esposa? Eu espero que não. Então, mas por que era colocado isso na Bíblia? Porque o homem não queria saber, ele queria namorar. Ela está menstruada, cheia de cólica, cheia de dor, ele está lá querendo, né, fazer o sexo, aquela coisa toda. Então, para ele não fazer isso e preservar, tinha que estar escrito ali, se você fizer isso, Deus tu vai ter que se entender com Deus. E aí, o homem parava ali, se controlava, né? Isso na compreensão daquela época. E nessa compreensão daqui, quando ele fala, Deus lá está e vai punir nesta vida e na outra que viola a lei do amor. Não é punição. É lei de causa e efeito. Em nenhum momento Deus vai chegar e falar assim, eu vou punir você. Senão a gente vai ter um Deus punitivo. Agora, um Deus que trabalha o livre-arbítrio da gente, a gente tem o livre-arbítrio que nos permite escolher o que vamos plantar. E dentro desse livre-arbítrio eu vou colher exatamente aquilo que eu escolhi plantar. E se eu escolhi plantar uma coisa ruim, e eu vou colher essa coisa ruim, isso é punição? Não é causa e efeito. Para que aquela pessoa aprenda, ela perceba, opa, isso que eu fiz não é o caminho certo. Como é que eu vou falar que é punição? É a lei de causa e efeito. Está colhendo aquilo que plantou. Então esse é o ponto. E Fénelon, que falou então que viveu essa experiência, essa tortura, né? Por quê? Porque ele plantou isso e depois ele acabou colhendo também aquilo que plantou. Da mesma forma que ele aprendeu, se auto-iluminou, evoluiu, tanto ao ponto de estar mandando essas mensagens aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Várias mensagens de Fénelon aparecem aqui. Deu para compreender aí essa parte? Só para ficar bem claro.
Porque a gente colocar, né? Deus está punindo, coitado de mim, não posso fazer nada, Deus é mais forte, está punindo. Não, peraí, eu posso fazer sim. Trabalhar a compreensão das leis de causa e efeito e me modificar, trabalhar minha reforma íntima para melhor. Ok? Eu já vou colher outros frutos melhores. Tá? Então ele fala: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele. É claro. Deus, padrão, né, vibração altamente superior, lá em cima. Se eu trabalho o amor, eu subo o meu padrão vibratório, eu me aproximo dele. Se eu trabalho o ódio, eu baixo o meu padrão vibratório, eu me afasto dele. Simples assim. Deu para entender um pouquinho esse processo? Então, esse foi aí o estudo de hoje, ok? Chegamos no momento da prece para as pessoas, amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas, né? Eu vou começar a prece e quando eu disser pausou, você pausa aí e vamos então mencionar os nomes dessas pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, viemos então neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, amigo ou inimigo, que possa receber dos espíritos de luz o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento para a sua melhora, para a sua recuperação, para o seu progresso e para a sua evolução. Que possa então todos eles receber essa luz, que assim seja, graças a Deus. Vamos então pausar e mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou o pause. Chegamos então ao momento da fluidificação da água, né? Estou pegando aqui a garrafinha, você pode pegar aí um copo, água, vasilhame, não tem problema nenhum, tá? E aí, se você olhar aqui, ó, programa Minutos de Espiritismo, número 23, procura aí o link, entra lá no YouTube, bota Minutos de Espiritismo 23, Sérgio W. Soares, vai aparecer lá. Tem um estudo completo mostrando como funciona a fluidificação da água. Tá bom? Então, vamos colocar as mãos sobre essa jarra, sobre esse copo e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz aqui a fluidificação da água, né? Vou colocar aqui no meu copo. Saúde. Chegou o momento da nossa prece de encerramento, né? Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado, conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram, limpando, harmonizando, higienizando este local, espiritualmente falando. E que nós consigamos fazer por onde manter esta boa energia exatamente neste padrão. Trabalhando bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes durante a semana. Que a gente consiga assimilar a lição de hoje e principalmente colocar em prática no nosso dia a dia. E que possamos estar aqui também reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado e de conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, fechamos aí o estudo de hoje, né? Eu faço aqui um convite a vocês que entrem lá na Rádio Espiritismo, radioespiritismo.com.br, tem lá cursos. Então tem lá o curso, vários cursos que a gente coloca. Um deles é o curso sobre mediunidade, curso básico sobre mediunidade, para a pessoa entender esses processos.
ela pode fazer ali, acompanhar, compreender, tem um valor ali simbólico que nos ajuda a manter esse trabalho da rádio, da Casa Espírita, das obras sociais, das palestras que a gente faz visitando as pessoas sem custo algum para o pessoal, né? Entra lá, vale a pena. Depois me fala se você gostou. E ainda fica com o meu WhatsApp à disposição para tirar dúvida também, tá bom? Fechamos o estudo de hoje. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!